Olá, estamos mais uma vez juntos. Eu tenho a alegria de falar para você, diretor de mordomia cristã, você que foi nomeado pela igreja e aceitou o desafio de trabalhar nesse departamento tão importante, fundamental para o fortalecimento da vida espiritual de cada crente, de cada discípulo de Cristo. Algumas pessoas são eleitas para a área de mordomia cristã e ficam se perguntando assim: pastor, o que é que eu tenho que fazer como líder de mordomia cristã? Bom, eu tenho pouco tempo para falar para você sobre esse assunto, então eu não vou especificar as qualidades do diretor, as características da função, mas eu quero ir direto ao ponto, trabalhar com você o foco da mordomia cristã para 2020 e também detalhar para você alguns projetos. Num outro momento, na minha agenda geral, eu falei dos projetos para 2020, mas eu quero aproveitar esse momento agora para aprofundar alguns desses projetos. Bom, como foco da mordomia cristã em 2020, nós trabalhamos na Associação Maranhense com uma palavra, que é a palavra que resume as ações da mordomia na Associação Maranhense, que é a palavra revise, está aqui na tela. Revise foca 3 coisas: reavivamento, foca a visitação e também o ensino. Revise, de reavivar. O vi é de visitar e o E final é de ensinar. O que nós queremos com isso? Nós queremos, a partir dessas 3 ações, reavivar, visitar e ensinar, justamente fortalecer a vida espiritual de cada membro, fortalecer o relacionamento entre os membros da igreja e também fortalecer a missão da igreja na vida do membro. Então, quando nós falamos de reavivar, você tem a tela aí agora visível. Quando falamos de reavivar, nós falamos de, primeiro, levar cada membro da igreja a buscar a Deus na primeira hora da manhã, através do projeto Reavivados por Sua Palavra, através da lição da escola sabatina e através do culto familiar, o que nós chamamos de altar da família. Quando nós falamos em visitar, estamos falando que cada membro da igreja deve ser pastoreado em sua casa. O cuidado que vai além do culto, que vai além do púlpito, mas um cuidado mais personalizado, onde o membro da igreja ele é visitado pelo pastor, ele é visitado por você, líder, e também ele é visitado pela equipe distrital de mordomia cristã. Para esse momento de visitação, nós temos os sábados de mordomia, que é aquele sábado mensal de mordomia, e temos também a atuação da DMC, visitando mensalmente na caravana da fidelidade. Bom, e quando nós falamos de ensinar, nós reconhecemos que o membro da igreja, ele precisa compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E é através do ensino, nas pregações, nos seminários, nas semanas de mordomia, nos fins de semana de mordomia, é a instrução que é dada no lar, a instrução que é dada pela DMC, a instrução que ele recebe no púlpito, no sábado de mordomia. Então, vários desses momentos em que a palavra de Deus é aberta por meio de pregações, de seminários, é onde o membro ele pode aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, revise é reavivar, visitar e também ensinar. Alguns projetos que eu quero aprofundar com você já sabe, os 10 dias de oração está aí às portas, e esse é um grande momento de reavivamento, onde as famílias se unem em oração. E nesse ano de 2020, o nosso programa do 10 dias de oração, ele sofre assim uma novidade. Qual é a novidade, pastor? É que geralmente os 10 dias de oração termina com as 10 horas de jejum e as 10 horas de oração. Só que nesse ano de 2020, iremos fazer diferente. Os 10 dias, ele começa no dia 6 de fevereiro, mas já no dia 8, que é o primeiro sábado dos 10 dias de oração, nesse primeiro sábado dos 10 dias,
já vai acontecer às 10 horas de oração e também de jejum. E no último sábado, que é o último sábado dos 10 dias de oração, nós iremos trabalhar então o foco do programa dos 10 dias desse ano, que é o resgate. Então no dia 15, na conclusão dos 10 dias, nós teremos na igreja um grande movimento, uma grande celebração, onde pessoas que nós trabalhamos, que nós visitamos, que mandamos o convite, que nós oramos por elas, estarão então na igreja para um sermão especial, para um programa especial e pela graça de Deus para serem trazidas de volta ao rebanho do Senhor. Então, recapitulando esse ponto, eu quero que você entenda que no dia 8 de fevereiro nós teremos as 10 horas de jejum e oração. E no dia 15 de fevereiro teremos então o projeto Reencontro. Para esse projeto, nós temos o sermonário, eu mostro aqui para você, já foi enviado para cada igreja esse sermonário, que é o tema que será pregado nesse dia para resgatar aqueles que estão afastados. Temos também a apostila. Na apostila você vai encontrar os temas dos 10 dias de oração. Depois de cada tema, tem dicas do que fazer para resgatar quem está afastado. E também tem instruções aqui de como fazer o programa na sua igreja local, que é esse programa de resgate. Além disso, temos também o cartão, que é o cartão convite. Você está orando pela pessoa, você já está fazendo contato com ela, mas vai ter um momento em que você vai entregar para ela o convite, justamente para ela estar na igreja no dia 15, que é o programa do Reencontro. Além do convite, temos também o cartão de oração, onde cada membro da igreja deverá colocar ali o nome das pessoas que ele quer trabalhar, que ele quer resgatar, pessoas que estão afastadas, e durante os 10 dias ele vai estar orando por aquelas pessoas de maneira bem específica, para no final do projeto, então, ele dar o convite e a pessoa vir para a igreja para o programa do Reencontro. Nós temos tido nos últimos anos o lançamento da Jornada Primeiro Deus. Eu quero dizer que em 2020 a Jornada Primeiro Deus continua, só que nós não teremos uma apostila específica. O que cada membro tem que fazer após os 10 dias é fazer um compromisso, está aqui na tela, é um adesivo. Esse é um adesivo de compromisso, onde o membro vai se comprometer a continuar a sua jornada espiritual, continuar buscando a Deus na primeira hora de cada dia, através da lição da sabatina e também através do programa Reavivados por Sua Palavra, onde o membro vai ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, meditar naquele texto e ali extrair lições para a sua vida espiritual e fortalecer sua comunhão com Deus. Ainda sobre esse programa, eu quero dizer a você que o nosso incentivo em 2020 é para que cada família da igreja adquira a sua lição. A lição da sabatina será a ferramenta para que o membro possa continuar o seu momento de comunhão com Deus todos os dias, na primeira hora de cada dia. Bom, quero falar um pouquinho para você sobre o sábado de mordomia, que está o sermão. Esse sermão já foi entregue, nós demos aos pastores aí no último concílio de dezembro. Eu imagino que você já recebeu esse sermão. Ele é o material que deve ser usado nos sábados de mordomia. O sábado de mordomia, nós chamamos ele de sábado total de mordomia. Por que sábado total? Porque ele tem um programa em 2 etapas. A primeira etapa é sábado de manhã na igreja, que é o culto, um sermão específico. E a segunda etapa é o sábado à tarde, onde acontece um programa de visitação na igreja. Então eu peço a você, diretor de mordomia, que este sábado seja assim, um sábado muito especial na sua igreja. Eu ponho aqui na tela, você pode visualizar aí agora, eu ponho algumas dicas de como fazer esse sábado um sábado muito dinâmico na sua igreja. Primeira dica, use o sermonário que foi entregue, tá bom? O meu conselho a você é que você não entregue para o pregador o sermonário, porque ele pode perder, ele pode esquecer, pode extraviar. Eu peço que você tire cópia do sermão, você pode tirar a cópia do sermão e dar a cópia do sermão para o pregador. E assim você mantém o sermão consigo para eventuais necessidades. Então, use o sermonário. A segunda dica é
Não deixe que outro evento substitua o sábado de mordomia. Esse é um sábado de mordomia, ele está no calendário, então o diretor de mordomia deve usá-lo, fazer uso deste sábado para aprofundar o tema de mordomia na igreja. Além disso, é importante que você se adiante, diretor de mordomia, para providenciar pregadores com antecedência. Assim o pregador pode se preparar melhor, estudar bem o sermão e apresentar um bom sermão para a igreja. E minha última dica tem a ver com a questão do sábado de mordomia. Muitos perguntam assim, pastor, o sábado de mordomia é o terceiro sábado do mês? Não, o sábado de mordomia ele é conforme o calendário. Então a minha dica é, observe o calendário da Associação Maranhense. E lá, mês a mês, vai estar ali especificado qual é o sábado de mordomia. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, não importa. O importante é que você observe lá o calendário. E uma outra dica que não está aqui na tela, prepare a lista das famílias que serão visitadas. Lembre-se, você tem pelo menos aí 11 meses no ano para visitar as famílias. Então divida ali as famílias, o número delas, pelos sábados de mordomia, e cada sábado de mordomia você faz então um mutirão de visitação, que é aquele projeto de casa em casa, para visitar as famílias da sua igreja. Bom, uma novidade em 2020 para o sábado de mordomia cristã é que no manual da adoração infantil, que tem as histórias para as crianças, tem também histórias de mordomia cristã. E essas histórias estão alinhadas com o calendário. Então, no sábado de mordomia, a adoração infantil vai ser também um tema de mordomia para as crianças. Como preparar a igreja para receber a EDMC? Eu falei no vídeo anterior para vocês, e você já conhece esse projeto, cada distrito da Associação Maranhense tem uma equipe distrital de mordomia. E essa equipe vai na sua igreja. Então, o que você tem que fazer sobre a equipe de mordomia distrital? Primeira dica, pergunte para o seu pastor que dia a equipe vai na sua igreja. Pastor, me diga aqui que dia a equipe vem na minha igreja. Depois que ele lhe der o dia que a equipe vai na sua igreja, você deve, segundo, preparar a sua igreja para receber a equipe. Como é que você faz isso? Atenção aqui, você pode visualizar aí na tela algumas dicas. Primeira dica, acerte o programa com a comissão. Isso é importante, porque quando a equipe de mordomia vai na igreja, o programa é alterado. A escola sabatina é resumida, o culto ele sofre uma alteração na liturgia e o programa da igreja altera. Então, às vezes, termina um pouquinho mais tarde, começa um pouquinho mais cedo. Então, é importante que reúna-se a comissão da igreja para você combinar com a comissão os detalhes do programa no sábado de manhã. Questão de horário, quem vai operar o som, a mídia, quem vai recepcionar, quem vai abrir a igreja, questão de cantores, para que tudo fique alinhadinho e não haja imprevistos de última hora. Segunda dica, providenciar equipamentos de som e mídia. Então a EDMC, quando vai na igreja, geralmente eles usam PowerPoint, geralmente eles usam apresentação em slides, geralmente eles usam vídeos com testemunhos, com músicas, com clipes. Então é importante que a sua igreja disponibilize para eles som e mídia. Terceira dica, cuidado para que nesse sábado, que a EDMC vai na sua igreja, não haja nenhum outro programa concorrendo. Imagine só a EDMC ir na sua igreja e de repente o coral saiu para cantar em outra igreja, os jovens saíram em outra programação, então a EDMC não vai alcançar toda a igreja. Então é importante que nesse sábado, a EDMC, ao estar na sua igreja, possa encontrar ali todos os membros da igreja. Quarta dica, faça uma ampla divulgação. Nós já enviamos os cartazes pela EDMC, esse cartaz deve ser colocado no mural da igreja, para que a igreja saiba que naquele sábado específico haverá uma festa linda ali, com a presença do pastor e da equipe distrital de mordomia. E quinta dica, prepare a lista de visitação. Como eu mencionei no vídeo anterior, a EDMC não só faz o programa sábado de manhã, ela também visita as famílias. Então tem ali uma lista de visitação já pronta, para que a EDMC, o pastor e os demais líderes da igreja, naquele sábado, possam também visitar as famílias da igreja. Bom,
Adorar 2020, só lembrando a você que já está aí às portas, é um grande programa. Prepare a sua igreja, faça com que cada família esteja ali cada noite, participando, integrando-se, consagrando-se a Deus e sendo revivada pela palavra de Deus. Você pode perguntar assim, pastor, como é que eu faço para arrumar a minha igreja, para prepará-la para o adorar? Algumas dicas estão aí na tela também, você pode acompanhar. Primeiro, faça uma grande promoção. Promova nos cultos, promova nas redes sociais, promova nos grupos do WhatsApp da igreja, promova pessoalmente com as famílias da igreja, faça uma ampla promoção. Segunda dica, verifique os canais para receber o sinal, a transmissão da Adorai. Se vai ser via Facebook, via YouTube, ou se vai ser via canal executivo. Se for questão de antena, manutenção da antena, questão de internet, veja o pacote de internet na sua igreja. Se prepare com antecedência, com projetor, para que não fique de última hora ali e na hora você vai ligar o sinal e não funciona porque faltou a manutenção da antena, ou porque faltou verificar o sinal da internet, ou porque não tem equipamento. Personalize o programa. Você sabe que vivemos na era da comunicação e também na era da digital. Mas mesmo assim, se você apenas colocar a programação para a sua igreja, vai ficar muito fria e impessoal. Qual é a minha dica? Procure fazer o máximo possível para que o programa aconteça de maneira pessoal. Coloque uma boa recepção, a própria igreja recepcionando, momentos de louvor, a própria igreja fazendo um momento de louvor, ponha no seu programa momentos de oração feito pela igreja, sorteio de brindes, e então você faz toda a programação da nossa igreja local. E aí na hora do sermão, você liga o sermão para acompanhar a transmissão, de tal forma que o programa ficará um pouquinho mais personalizado, um pouquinho mais de calor humano e um pouquinho mais interativo e participativo. Uma outra dica é, tenha um pregador reserva. Você sabe, né? O Adorai acontece, a transmissão é feita, mas existem fatores que são fatores que nós não conseguimos prever. Às vezes a energia falta, às vezes a internet trava, o sinal da antena não funciona. Então é importante que você faça para o seu Adorai na sua igreja uma escala de pregadores, tá bom? Para que esses pregadores estejam prontos. Caso o sinal falhe, você não fica sem um programa, o pregador levanta e prega ao vivo ali para a igreja. E a última dica é aproveite o Adorai para realizar aí com a sua liderança, com o seu pastor e as famílias, um programa de visitação. Né? Ficará assim um programa bem recheado, né? 10 dias de oração, cada família orando e buscando a Deus. Durante o dia, cada família sendo visitada. E à noite, a grande celebração com a integração NB através do Adorai. Ok? Diagnóstico espiritual. Eu falei para você no outro vídeo que nós temos 2 momentos para o diagnóstico espiritual, que é o sábado, dia 14 de março, primeiro semestre, e também o sábado 15 de agosto, segundo semestre. Quem é que faz o diagnóstico espiritual? O diagnóstico espiritual, ele é feito por uma equipe, que em 2020 estamos chamando de GERD. Pastor, que nome é esse, GERD? Veja, o nosso propósito aqui é integrar 2 coisas. Primeiro, integrar a equipe que faz o diagnóstico espiritual, que é a comissão de mordomia. E segundo, integrar a equipe que faz a revisão da secretaria, que é o grupo especial de revisão, o GE. Então, mordomia e secretaria agora estão sendo integrados, para que uma única comissão faça as 2 coisas, tanto o diagnóstico espiritual, quanto a revisão da secretaria. Afinal de contas, são as mesmas pessoas que participam, são os mesmos membros, é a mesma lista de membros da igreja. Então, para que nós possamos ganhar tempo e agilizar o processo, a mesma comissão que vai fazer a revisão da secretaria é a mesma comissão que vai fazer o diagnóstico espiritual. E como nós estamos unindo as 2 coisas, estamos chamando essa comissão de GERD, que é o Grupo Especial de Revisão e Diagnóstico Espiritual. Quem são eles? Bom, o ancião da igreja, o secretário da igreja, o tesoureiro
diretor de mordomia e também aqueles membros que já fazem parte do GE, que é o Grupo Especial de Revisão. Você vai perceber, pastor, mas o pastor, o ancião, o secretário e o tesoureiro já estão no GE. Sim, já estão no GE. Por isso que nós estamos integrando agora, para que eles façam as duas funções, tanto a revisão de secretaria, quanto o diagnóstico espiritual. Nós temos no nosso calendário um projeto chamado Fim de Semana de Mordomia. Na realidade, nós chamamos de Fim de Semana de Mordomia e Saúde. Aqui está o sermonário que nós iremos usar. Esse programa acontece num fim de semana. Não é nem uma semana de mordomia e também não é uma meia semana de mordomia. É um fim de semana. E como é que ele vai acontecer? Eu ponho aqui na tela alguns detalhes. Ele começa sexta-feira, dia 15 de maio. Nesse dia, não tem programa na igreja. Você sabe, sexta-feira é dia de pequeno grupo. Então, o estudo, o tema, será abordado no pequeno grupo. No sábado, pela manhã, vai acontecer no culto divino, um sermão específico para o culto divino. À tarde de sábado, não terá programação na igreja. A programação vai ser nos lares, com um programa de visitação. Então veja, sábado de manhã, dia 16, sermão na igreja. Sábado à tarde, as famílias serão visitadas, de casa em casa. No domingo, que é o dia 17, que é o último dia do fim de semana de mordomia, irá acontecer duas coisas. Primeiro, pela manhã, nós teremos um tema de saúde, um seminário de saúde. Aproveitando que faremos um seminário de saúde no domingo de manhã com a igreja, você pode marcar aí 8 horas, 8h30, 7 horas, você vai marcar o horário com a sua igreja. Chame os irmãos para um café da manhã e também para apresentar um tema de saúde para a igreja. E no domingo à noite é o encerramento do nosso fim de semana de mordomia, com um sermão de consagração, um culto de reavivamento e também de entrega. Bom, eu quero chamar a atenção agora para esse projeto da mordomia cristã, que até então é uma novidade. O projeto em si não é novidade, que nós já conhecemos. O que é novidade aqui é que esse programa de discipulado, ele vem agora para os cuidados do diretor de mordomia cristã. Então, o meu diretor de mordomia cristã, muita atenção aqui, você conhece aquilo que nós chamávamos de ciclo do discipulado na escola sabatina. Ou seja, quando a pessoa batizava, o novo membro, nós colocávamos ele numa classe especial, onde ele tinha 2 lições. E tinha um professor específico ali, ele ia estudar cada lição e nós chamamos essa classe de classe do ciclo do discipulado. Essa classe está mudando de nome, a classe permanece, mas o nome agora não é mais ciclo do discipulado. O nome agora é classe crescendo em Cristo. Como é que funciona? Aqui na tela para você. O novo converso, quando ele é batizado, ele vai ser inserido então nesta classe, que é a classe crescendo em Cristo. Então, cada igreja deve ter na escola sabatina esta classe, crescendo em Cristo. Esta classe, ela substitui aquela que era chamada de ciclo do discipulado. E também muda as lições. Esse novo membro, nesta classe Crescendo em Cristo, vai estudar uma lição de 7 temas. Não vai ser mais 3 meses estudando. Vão ser apenas 7 sábados. Ok? Mais ou menos ali uns 2 meses. E esses 7 temas serão passados por um professor específico e eles são temas cíclicos, ou seja, eles vão acontecer continuamente. Então, cada pessoa que vai batizando é colocada na classe. Mesmo que ela não acompanhou o primeiro tema, ou o segundo ou terceiro, ela vai para a classe. E ela acompanha a partir do momento em que chega na classe. Por exemplo, se ela chega na classe e está no 5º tema, ela faz o 5º, o 6º e o 7º, e depois faz o 1º, o 2º, o 3º e o 4º tema. Ela tem que fechar o ciclo. Quando ela fechar esse ciclo,
ela então sai da classe do crescimento em Cristo e é inserida numa classe da escola sabatina regular. As 7 lições que ela vai estudar na classe Crescendo em Cristo são lições no formato da escola sabatina, para que ela já vá se acostumando, e quando fizer a transição da classe de Novos Conversos para uma classe regular da escola sabatina, ela já sabe então como procede o estudo da Bíblia. Nesse formato, é o diretor de mordomia que deve acompanhar então o desenvolvimento dessa classe aí, Crescendo em Cristo, ok? Quando terminar os 7 temas, as 7 lições, a pessoa é então transferida daquela classe para uma classe regular da escola sabatina. Agora, veja, é importante que no final, na transição, quando a pessoa concluir o ciclo, é importante que ela seja apresentada na igreja. Você pode fazer ali uma formatura, uma pequena menção, chamar ali aquele novo converso à frente, pode dar para ele um certificado que ele concluiu esse curso, e então ele é recebido por um professor numa classe regular. Bom, além disso, você já percebeu aqui que a nossa preocupação é com a conservação do membro, com o discipulado. A mordomia cristã agora trabalhando mais fortemente o discipulado para os novos conversos. Então eu quero fazer aqui um pequeno resumo da classe Crescendo em Cristo. Primeiro, ela é uma classe permanente. Sempre tem essa classe. E quem for batizando é incluído nessa classe e vai estudando até concluir o ciclo de 7 lições. Segundo, as lições que ele vai estudar na classe, o novo membro recebe no kit de batismo. Então, além da Bíblia, no kit de batismo vai estar ali a lição Crescendo em Cristo. E terceiro, mesmo ao concluir a classe, são 7 temas, são 7 sábados, mas mesmo ao concluir esta classe, esse novo membro deve continuar sendo acompanhado pelo discipulador, ok? Eu falo aqui para vocês do discipulador, voltando aqui à tela. O que é o discipulador, pastor? O discipulador é a pessoa que vai ficar responsável por acompanhar aquele novo converso, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Quais são os temas que o novo converso vai estudar na classe Crescendo em Cristo? São 7 temas, está aqui na tela. O primeiro tema tem a ver com comunhão, permanecendo na videira. O segundo tema tem a ver com a doutrina distintiva de nossa igreja. O terceiro tema tem a ver com como a pessoa, o novo converso, pode se envolver com a igreja. O quarto tema vai falar do envolvimento dele com a missão. O quinto tema vai falar da família de Deus na terra, da igreja adventista de modo geral e a sua organização ao redor do mundo. O sexto tema vai falar sobre o estilo de vida do adventista. E por último, ele vai estudar sobre protegendo-me das influências do mundo. São temas bem pontuais, mas temas fundamentais para que aquele membro possa permanecer na fé e desenvolver a sua experiência cristã, crescendo cada dia em Cristo. Eu falei para você ainda há pouco que o novo membro, além de participar da classe Crescendo em Cristo, ele também deve ter alguém para cuidar dele, que é o discipulador. Então, o discipulador, ao aceitar o desafio de cuidar de um novo membro, ele vai receber esse certificado aqui, que está na tela, e eu posso mostrar aqui também aqui para essa câmera aqui, ó. É o certificado que o membro mais experiente vai receber ao se comprometer a cuidar de um membro recém-batizado. Atrás do certificado, tem algumas ações que o discipulador deve fazer ao cuidar daquele recém-convertido. Eu coloquei aqui na tela ações como visitar aquele novo converso, interceder por ele, orando cada dia por ele, pela sua família, incluir aquele novo converso na classe de escola sabatina, na classe Crescendo em Cristo, ou num pequeno grupo também, auxiliar aquele novo converso a estudar, a adquirir a lição da escola sabatina, e também a estudar os 7 temas da classe do novo converso, Crescendo em Cristo, e envolver esse novo converso
no trabalho, na missão da igreja. Então veja que cada pessoa que batizar na igreja, ele vai receber um membro como discipulador, um membro mais experiente. E esse irmão mais experiente deve então cuidar desse novo converso até que ele possa estar fortalecido na fé e pronto para já cuidar de um outro novo converso. E assim faremos então esse processo de discipulado. Amigos, eu quero concluir lembrando a você dessa ferramenta que é o Serve-me, esse aplicativo. Vamos divulgar isso em nossa igreja. Você pode baixar em seu celular, ali você pode fazer uma atualização constante do seu cadastro como membro. Você pode dizimar, ofertar, pactuar. Você pode também obter informações sobre a sua igreja, o trabalho missionário, orçamento de sua igreja. E também uma ferramenta nova que tem no Serve-me, que é também o acompanhamento da escola sabatina. Que Deus possa abençoar você, que este ano seja um ano de muitas bênçãos para a tua vida. Faça esse trabalho da mordomia cristã com muito amor, dedicação. Coloque o seu coração na obra de Deus e Ele vai te abençoar. Qualquer coisa você pode ligar para nós, mandar um WhatsApp, tirar dúvidas. Estamos sempre à sua disposição. Deus abençoe você e eu espero que esse vídeo, com um resumo de algumas coisas que irá acontecer na mordomia cristã, lhe auxilie aí na sua igreja local. Muito obrigado, que Deus te abençoe.